E aí, na tela, olha só que interessante, porque como o Edu e o Pedro falaram, é evidente que o ambiente no São Paulo e o momento do São Paulo é melhor. Mas na temporada, o Flamengo tem melhores aproveitamentos dentro e fora de casa. E aí, acho que vocês podem comentar, mas por uma questão simples, né? O time do Flamengo ainda é melhor que o time do São Paulo. E por isso eu gostei, acho que, da entrevista do Dorival e do Rafinha, porque eles foram muito equilibrados. Porque eu, assim, se fosse o São Paulo, eu não comemoraria o fato de ter o segundo jogo em casa. Acho que é uma boa notícia, mas não é um motivo para comemorar. Porque, como disse o Ronaldinho Gaúcho uma vez, Flamengo é Flamengo. Se o Flamengo fizer uma partida normal no primeiro jogo no Maracanã, na normalidade dele, é que ele tem esse transtorno todo aí que o Pedro estava contando. Mas numa situação normal, o Flamengo é favorito para o primeiro jogo. Ele pode até decidir o título em casa. Eu não comemoraria, não produziria provas contra mim, sabe? Me daria direito de ficar calado, sabe, ô Breiler? Mas você consegue falar qual que é o normal do Flamengo de 2023? A atuação? O que é o normal do Flamengo hoje? Ou você está buscando um imaginário do que esse elenco já apresentou? Eu tô buscando o imaginário. Porque é isso, eu concordo com você. Uhum. Os números mostram ali, né, inclusive, assim. A temporada do São Paulo, ela é interessante, mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro ainda não venceu fora de casa. Isso é preocupante. Só São Paulo e América. Então, tá se equiparando ali no desempenho fora de casa a um time que tá na zona de rebaixamento. Mas o Flamengo, além dele ter oscilado muito, tem partidas em que até o desempenho psicológico, emocional e entrega dos jogadores é preocupante. Sim. Então, o Flamengo ele tem demonstrado em certos jogos que no primeiro estalo ali de confiança do adversário, ele já aceita. Ele aceita passivamente. É claro que é uma final, a mobilização pode ser maior e deve ser maior, e é o que o torcedor espera, mesmo fazendo o primeiro jogo em casa e o segundo fora, mas eu não consigo colocar favoritismo hoje para o Flamengo. Não, eu acho que o favoritismo hoje é do São É Paulo. do São Paulo, mas eu acho que tem que comemorar sim. Acho que dá para separar a atuação. Não, eu comemoraria, eu ficaria feliz internamente. Do Morumbi. Ah, que bom, tal, mas eu não colocaria um vídeo meu na rede social comemorando. Porque isso aí, para dar um azar, hein, Breider? Quantas vezes a gente já viu? E para ser usado na preleção também, então, do adversário. É isso que eu não... Contra o Flamengo, eu jamais faria isso. Sim, sem dúvida. Mas, de fato, é um trunfo para o São Paulo jogar a segunda no Morumbi. Eu não tenho dúvida. Quem quer que fosse o felizardo de ser sorteado com o mando de campo do último jogo em casa, sairia ganhando. Sim. Mas hoje, o São Paulo ainda ganha um contexto especial, pela relação que a torcida desenvolveu com o Morumbi nas últimas 2 temporadas. Sem dúvida. Ali a química mudou, a gente percebe uma atmosfera diferente, torcedor empurrando o São Paulo mesmo em cenários adversos. Antes a gente até tinha um Morumbi muito apreensivo, um Morumbi que às vezes até jogava contra, hoje isso não acontece mais. Então o São Paulo tem usado isso a favor. Então eu vejo que o sorteio ampliou o favoritismo do São Paulo para o confronto. Hoje, o São Paulo, pelo momento, de mais confiança, mais estável com o Dorival em relação ao Flamengo de São Paulo, ganhou algo a mais para confirmar esse favoritismo. Agora, estamos falando, como você disse, Bruno, de um Flamengo que tem craques, principalmente craques decisivos, craques que crescem nesse momento e vão ter... Agora, para o Flamengo, essa final é importante também. Imagina o Flamengo perdendo essa final para o Dorival. Vai ser uma humilhação grande para a diretoria do Flamengo se perder uma final para o Dorival, porque vai passar um recibaço do erro que a diretoria cometeu ao mandá-lo embora. Eu vou colocar o Edu e o Pedro Henrique Torre na conversa, mas atenção, hein, porque tem mudança no Cruzeiro. O Pepa acabou de ser demitido. Tá? Então o Cruzeiro anunciou agora a demissão do seu treinador, o Pepa. O Cruzeiro ele não vence há 7 jogos no Campeonato Brasileiro. O treinador deu declarações fortes até depois da última derrota para o Grêmio, né? Dizendo que nunca tinha visto o time jogar daquele jeito. Entre empates e derrotas, aquela foi a pior atuação. E até uma que me chamou a atenção, que ele falou assim, se ele pudesse, ele trocaria o time todo no intervalo do jogo. Então foi uma declaração forte, mas o Cruzeiro acabou de anunciar a demissão do treinador e já já a gente volta nesse assunto para vocês também discutirem. Pedro e Edu, vamos lá. Pedro, eu lembro que o Sampaoli ele deu uma declaração logo depois da semifinal da Copa do Brasil, quando ele falou, até a final muita coisa pode acontecer e aqui no Brasil um mês representa um ano. E o fato é que, assim, de lá para cá, as coisas mudaram e todas as que mudaram para ampliar ainda mais a vantagem de São Paulo.
como, por exemplo, essa questão que a gente está falando do mando de campo e a contusão do Arrascaeta, né, Pedro? Essa muito, muito forte. Um golpe aí para o Flamengo. Pois é, Bruno, muda bastante, né? Muda bastante. A gente tem quase 3 semanas aí para a final ainda e também muita coisa pode acontecer. É o que eu estava falando, eu estava olhando aqui no calendário certinho, tem exatamente um mês da agressão do Pedro, que era o Flamengo até ali, parecia numa retomada, aquela virada contra o Atlético Mineiro, um jogo soberbo, talvez o melhor da temporada contra o Grêmio, no jogo de ida da Copa do Brasil, na semifinal, uma atuação de gala mesmo, o Flamengo fez 2-0, e de lá para cá tudo mudou, o ambiente ficou muito instável, a saída do preparador físico, a questão do Pedro, delegacia, tudo isso mexeu demais com o ambiente, então a eliminação na Libertadores, que enfim foi bastante influenciado por esse ambiente também, então tem muito que acontecer até lá, por isso o Flamengo, muita gente pressiona até o presidente Rodolfo Landim, querendo o tal do fato novo, mexer com o ambiente, talvez uma saída do Sampaoli, justamente por isso, por acreditar que o ambiente tem que ser modificado, os jogadores têm que ser chacoalhados, porque faltaria essa fome apontada para os jogadores, que existe ainda, bem característico lá dos jogadores do São Paulo, por uma conquista, e não existe mais, não existiria mais nos jogadores do Flamengo, porque o Flamengo teve ontem, basicamente, na final da Copa do Brasil, decidiu em casa, decidiu Libertadores, então tem sempre aquela ressaca moral da temporada, por mais que tenha apanhado várias vezes nesse ano. É um elenco, a gente ouve, conversa com pessoas internas do dia a dia, é um elenco de barriga cheia, repete-se muito essa expressão. Então, fica muito na questão do comportamento, do ambiente, das relações. Tem também alguns jogadores insatisfeitos também com o São Paulo, com dirigentes. Ontem apareceu a questão de um Gabigol teria curtido um post na rede social, logo depois sumiu com críticas ao Marcos Braz, por exemplo. Já houve discussões com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. É um ambiente muito carregado, então por isso todo mundo aponta para a mudança que poderia ocorrer com o Sampaoli e um estopim para isso, uma chacoalhada, de repente, imagina o Flamengo tomar uma pancada do Botafogo no sábado, e aí teriam ainda 2 semanas de data FIFA para mudar até o jogo contra o São Paulo. Ele tem Botafogo e o Atlético Paranaense. O que vocês acham dessa possível, não sei se é possível mudança, mas desse bastidor aí que envolve o nome do Sampaoli, Mari? Eu acho uma loucura trocar, assim, agora pensando, né? Porque são resultados muito possíveis de acontecer negativamente para o Flamengo, assim. O Botafogo, ele tá Claro que é. A negociando. situação, né, Edu, diferente do que o Dorival vive, porque além da competência dele como treinador, nessa questão do ambiente, em conhecer também como as coisas funcionam em grandes clubes aqui do Brasil, também não deixa de ser uma virtude e até receita que o Dorival vem aplicando aí no São Paulo, Edu. É isso, Bruno. Até nos momentos, digamos assim, mais difíceis, o Dorival teve aquela sequência de 5 partidas sem vitória, em que muito foi questionado o trabalho do Dorival, tudo mais. O time se recuperou rapidamente. Agora mesmo é uma sequência ruim, são 3 jogos sem vitória. No Brasileiro são 5 partidas sem vitória. O São Paulo já se distanciou 7 pontos do G6, está só a 7 pontos à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. A gente não vê um tumulto, não vê um ambiente tenso no São Paulo, como, por exemplo, vou fazer uma comparação. Se fosse na época do Rogério Ceni, que já era uma tensão natural pela forma do Rogério trabalhar, estaria super tenso o trabalho aqui com essa sequência. Agora, acho que valem 2 pontos de discussão. Primeiro, qual São Paulo chega para a final? Um São Paulo que a gente já sabe não tem chance nenhuma de título no Brasileiro, mas que pode ter ainda uma segunda chance de título, que é a Copa Sul-Americana. Então chega pressionado, a Copa do Brasil não é a salvação da lavoura, tem ainda a Sul-Americana, ou um São Paulo eliminado da Sul-Americana, apostando tudo e pressionando tudo em cima da Copa do Brasil. E qual elenco chega daqui a pouco menos de 20 dias para o primeiro jogo decisivo? O mesmo que jogou praticamente contra a LDU na semana passada, porque a única perspectiva de retorno de atleta é o Caio Paulista, para a lateral esquerda, no lugar do Wellington. Todos os demais que estão lesionados e que poderiam ser titulares do São Paulo,
Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius, não vou nem contar David e Erisson, porque são reservas, eles não terão condição de jogar a final da Copa do Brasil. Então o Caio Paulista é o único fato novo. E o Rames Rodrigues, melhor condicionado, pode ser o segundo fato novo para essa final contra o Flamengo. Edu, você já volta para a gente falar então de Copa Sul-Americana, tá? São Paulo nessa semana